em Cristo Jesus, para quê? Boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Eu vou me deter só nesse capítulo aqui de Efésios, tá? E toda a exposição vai ser em cima delas. Vou citar alguns outros versículos, mas esse capítulo 2 de Efésios vai ser importante para a gente entender quem nós somos, quem nós éramos e o que há de vir. Amém? O peso da autoridade não advém de uma mistura da obra de Cristo com a nossa cooperação, tá? A gente acabou de ver isso. Não existe você cooperando, Deus olhando lá na eternidade, falando assim, talvez naquele dia ele possa uma hora me aceitar. Ele vai me aceitar em algum momento e por isso eu vou salvar ele, porque talvez ele me aceite. Não, Deus te escolheu antes da fundação do mundo, para que você seja santo e perfeito nele. A gente já viu esse versículo, né? E é por causa dele que as coisas acontecem. Nós somos salvos pela graça de Deus como uma justiça, como Lutero fala, justiça passiva, isto é, sem a nossa participação. Você não tem participação nenhuma na sua salvação. Nós, sem a nossa participação, não somos julgados baseado em justiça, irmãos. Deus não olha para nós e nos julga baseado em justiça, para nos escolher para a salvação, mas em misericórdia. Aprove a Deus que Ele tivesse misericórdia de quem Ele quisesse. Quer ver onde está isso? Romanos 9,16. Coloca para a gente, por favor. Assim, pois, isso não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus, que tem misericórdia. Tá? Você não fez nada. Deus olhou. Antes da fundação do mundo, teve misericórdia e te criou para a salvação. A igreja exerce uma autoridade graciosa, isto é, o que a igreja faz de pregar o evangelho, de disciplinar, de corrigir, de ensinar, não depende dela. É fato misericordioso que ela mereceu da graça de Jesus. E quem recebe misericórdia tem que ter misericórdia para com o próximo. Nós somos alvo da misericórdia de Deus. E por isso nós pregamos o evangelho, porque nós amamos aqueles a quem Deus ainda há de salvar e nós não sabemos quem. E por isso anunciamos o evangelho a todas as pessoas. E também porque isso é uma ordenança, né? Mateus 24,14 te manda fazer. E não disse, se você quiser, vá. Ele fala, ide e pregai. Este é o evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho de todas as nações, então virá o fim. É um ide. Você tem que ir, ele está mandando. Ele não te deu escolha. Ele só tem que obedecer. Mas, qual é a necessidade dessa graça? Para compreender a importância da sola gratia, é crucial reconhecermos nossa condição pecaminosa e nossa incapacidade de nos salvar. Romanos 3,23 nos lembra, pois todos pecaram e carecem do quê? Da glória de Deus. Isaías 64,6 também vai falar, todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças são como o quê? Trapo de imundícia. A nossa justiça vale de alguma coisa? A gente tem alguma coisa que presta? Então, que bom que os irmãos estão concordando com isso. Esses versículos evidenciam que, por nós mesmos, somos incapazes de alcançar a salvação. Necessitamos desesperadamente da graça de Deus. Contudo, há duas interpretações equivocadas dessa graça que devemos evitar. A primeira que eu quero falar para vocês é a graça barata. E é importante que os irmãos entendam o que eu quero dizer com graça barata, tá? Não é aquele bichinho, não. Quando a graça é pregada sem um entendimento profundo do pecado e da severidade da justiça divina, quando o homem caiu lá no Éden, toda a humanidade caiu e todo mundo estava destinado ao lago de fogo. E se Deus mandasse todo mundo para o inferno hoje, ele seria justo. Se não fosse pela obra meritória de Jesus Cristo na cruz e a graça dele para nos salvar, se Deus quisesse mandar todo mundo para o inferno, seria justo, tá? Quando a realidade do inferno é questionada, ou quando não há disciplina eclesiástica, o que eu quero dizer com isso? O irmão no nosso meio peca, e ninguém corrige, e ninguém chega lá no irmão e fala assim, irmão, eu acho que isso que você está fazendo é pecado,
aqui ó, a Bíblia nos fala isso. E o irmão, e busca aconselhar o irmão, corrigir o irmão, ajudar o irmão, discipular o irmão, caminhar com ele para que ele possa se arrepender e voltar. A mensagem da igreja se torna a de uma graça barata. Uma graça que perdoa. Tudo bem, ele errou, coitadinho, que pena. Daqui a pouco ele amadurece e melhora. Mas uma graça que perdoa, mas não transforma, não é bíblica. 1 João 1,9 vai falar: se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos, o quê? Purificar de toda injustiça. Não é somente o perdão, mas um perdão que não se acompanha de purificação transforma a graça numa graça barata. Tá bom? A reforma não promoveu um evangelho de libertinagem. Durante a reforma, uma das acusações que a igreja romana dizia contra a sola gratia era que, uma vez salvos, poderíamos viver uma vida libertina, pois a graça nos justifica. Eu posso fazer o que eu quiser. A graça me alcançou, eu estou na igreja. Está tudo bem, o Senhor vai me perdoar. E em vez de você ter uma transformação na sua vida, você continuava fazendo o que queria. Isso era uma acusação que a Igreja Católica Romana usava para defender a sola gratia. Mas Romanos 6, 1, 2 vai falar: que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça aumente ainda mais? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que já morremos para ele? Se fomos salvos, a gente vai viver em pecado? De jeito nenhum. Nós morremos para o pecado e nós não somos mais escravos dele. Por isso nós temos que buscar uma vida de santificação. Amém? E é por isso que Paulo vai trabalhar lá no livro de Romanos que a graça que nos justifica, ou seja, nos liberta dessa dívida do pecado, não é uma graça que nos deixa impuros, é uma graça que nos purifica. Os reformadores respondiam a essa objeção demonstrando que a justificação não está desvinculada da santificação. Se houve justificação, se o teu pecado foi perdoado pelo Senhor, Ele vai fazer a boa obra de santificação em você. E você tem que procurar ter uma vida que busque essa santificação dia após dia. Você tem que ter um viver de santidade. E se você ainda não entendeu isso, ou está rejeitando isso que está sendo falado hoje, você está tornando a graça de Deus uma graça barata. E a justiça de Deus vai pesar. A justiça de Deus, ela é santa. E ela exige que cada um de nós tenhamos um viver de santidade perante Deus. Mas é um viver que a gente vai buscar essa santidade dia após dia. Quer dizer que a gente vai deixar de errar? Não. Quer dizer que a gente vai errar, pedir perdão pelos nossos pecados, buscar ajuda com os nossos irmãos se for necessário, e sempre e mudar a rota do nosso caminho. Amém? E o outro ponto que a gente precisa ver, de uma outra interpretação equivocada dessa graça, é o esforço custoso. A reforma também precisou ser liberta do legalismo medieval. Outro exemplo da libertinagem. Vou dar o exemplo aqui de Lutero. Como monge, Lutero buscou ser justo realizando o quê? Atos de justiça. Ele ia nas procissões, ele pregava e tudo mais. Mas também, se você ler a biografia dele, ele jejuava. Jejuava está na Bíblia, não está? Ele orava, estava lá orando todos os dias, fazia as peregrinações, fazia sua vida devocional, porém sem alcançar paz. Por quê? Vocês têm ideia por que, mesmo fazendo tudo isso, ele não alcançava paz? Porque ele buscava fazer isso pela sua própria força. E essa tentativa reflete uma visão superficial do pecado. A ideia de que, embora não tenhamos méritos diante de Deus, Ele aceita nossas intenções e tentativas de melhoria. Ele tem a intenção de ser uma pessoa melhor, ele é tão bonzinho, ele errou, mas, poxa, coitadinho dele. Bom, é como diz o ditado, de boas intenções o inferno está cheio. Deus não se importa com as suas intenções. Ele quer saber da transformação que você está buscando na sua vida. Graça é o oposto de mérito. Você não merece. Tá? E talvez por isso muitas pessoas tenham dificuldade em compreender a simplicidade desse conceito.
Vivemos sob a lógica de um sistema meritório, que incentiva a vida baseada em recompensa. Se você tirar boa nota, ganha isso. Se você atingir a meta, vai receber aquele bônus no trabalho. Em outras palavras, só recebemos algo se fizermos por merecer. Se a gente não faz, a gente não recebe. Não é basicamente isso que a gente vive no mundo? Mas graças a Deus, para que a gente tenha recebido essa salvação, a gente não precisou de nada. A gente não precisou mover um músculo do nosso corpo. Nós estamos aqui porque Deus é misericordioso. E antes da fundação do mundo, Ele quis criar você para a salvação. Para que a graça dele te alcançasse e você pudesse aceitar. Tá? Mas para que a gente possa compreender a graça de um modo completo, a gente ainda precisa entender a profundidade do pecado. O pecado não deve ser visto apenas como atos ou práticas más, de omissão ou comissão. Essa visão busca uma aparência externa de justiça que fomenta o culto de si mesmo. Se, contudo, o pecado for um problema radical, ou seja, um problema do nosso coração, não podemos simplesmente dar ordens às pessoas incapacitadas. Ou seja, alguém não sabe nadar e ela cai dentro de uma piscina e você grita lá de fora da borda, nada! Vai resolver alguma coisa? Por quê? Porque essa pessoa não tem a capacidade de nadar, ela não sabe nadar. E é isso que eu quero dizer, que não podemos simplesmente dar ordens às pessoas incapacitadas, olhar para uma pessoa e falar, se salva, seja salva. Isso não vai adiantar, tá? E é isso que a Escritura vai dizer sobre a lei de Deus. A lei de Deus não é ruim. Ela nos diz para quê? Para nadar. Faça isso, não mate, não roube, não fornique, não adore outros deuses, honra teu pai e tua mãe. Boa. Mas, sem a graça, a gente não pode fazer nada, irmãos. Se não é a graça, a gente não pode cumprir o que o Senhor ordenou para nós. Sem uma transformação, a gente morreria afogado. A gente estaria no mar dessa lei e alguém gritaria ali de fora, nada, e você não saberia nadar. Então, do que a gente precisa? De uma mudança de coração. E onde a gente vê isso? Ezequiel 36, versículos 26 e 27 vai falar, eu lhes darei um coração novo e porei dentro de vocês um quê? Um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei dentro de vocês o meu espírito e farei com que andem nos meus estatutos, guardem e observem os meus juízos. Isso significa que necessitamos de uma transformação radical. É mudar um coração de pedra para um coração de carne. A graça só é compreendida quando o pecado é entendido em sua profundidade, irmãos. O seu pecado ofende diretamente a Deus. Você entende isso? Que quando você peca, você não está ofendendo só o seu irmão, mas primeiro você está ofendendo a Deus. O apóstolo Paulo, inclusive em Romanos, ele vai dedicar 3 capítulos iniciais, o capítulo 1, 2 e 3 de Romanos, que a gente já estudou aqui na Igreja do Guará, falando apenas sobre o pecado. Pecado isso, pecado aquilo, pecado isso, pecado aquilo outro. Antes de abordar a salvação em Cristo Jesus. Quando começa o capítulo 4, fala assim, mas a salvação, a salvação, a salvação. Isso nos ajuda a entender que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Mas vamos fazer um raio-x desse pecado. Eu vou ler agora Efésios 2, 1 ao 3, os 3 primeiros versículos lá de Efésios que a gente leu no início. Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram noutro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também, nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Então, primeiro ponto, qual era a nossa condição? Morto. Incapacidade espiritual. Não tem remédio que resolva. Você precisa de algo sobrenatural para resolver, porque você está morto em seus delitos e pecados. Não é como se Deus oferece um presente e você tivesse que decidir se quer ou não. Você estava morto e não tinha capacidade de reagir a isso. Entendeu?
Por mais que a graça de Deus estivesse sendo oferecida aos homens, eles estão todos mortos em seus delitos e pecados. E são espiritualmente incapazes de dizer se aceitam ou não. Porque está o quê? Morto. A obra da graça de Deus precisa agir no começo, no meio e no fim da salvação. Caso contrário, o homem é incapaz de aceitar e de conceber a Deus. Por isso a ilustração do apóstolo Paulo é importante. Não é uma falta de sabedoria, não é uma falta de maturidade, não é uma falta de crescimento espiritual. Mas o fato é de que você está morto. Sua condição espiritual é muito mais séria do que você pensa. Depois, o próximo tópico é o pecado. A culpa, né? Qual é a culpa que nós temos? O pecado, a natureza e a conduta. Versículos 2 e 3 vai falar: nos quais vocês andaram noutro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós todos andamos no passado, segundo a inclinação da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza o quê? Filhos da ira. Era isso que você era. Tá? Assim também como os demais. O terceiro ponto é a escravidão, o domínio de Satanás. Você estava andando no curso deste mundo, versículo 2, segundo o príncipe da potestade do ar. E o último ponto é o que você era, é a nossa pena capital. Você é merecedor da ira. O versículo 3 fala, né, que a gente acabou de ler. Entre eles também nós todos andamos, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira. Nós merecíamos a ira do Senhor. Paulo abre um panorama nesses 3 versos, porque a graça não é entendida se a gente não entende a profundidade do nosso pecado. Ficou claro esses versículos de Efésios agora? Ficou claro como você ofendia a Deus antes de você ser salvo? Do quanto o seu pecado é ofensivo. E do quanto você não pode fazer nada, porque antes de você receber a graça, você estava morto. E morto não reage. E se não fosse a graça sobrenatural de Deus, algo não podia acontecer no nosso interior. Dentro da sola gratia também, Lutero vai tratar aí os reformadores sobre a questão do livre-arbítrio. Quando Lutero escreveu A Escravidão da Vontade, lá em 1525, ele não negava que fazemos o que queremos, mas afirmava que não escolhemos o que desejamos. Lembra daquele versículo que Paulo fala? O bem que eu quero, esse não faço, mas o mal que eu não quero, esse faço? Nunca escolhemos a Deus porque, por natureza, nós nunca o desejamos, irmãos. Se não fosse a graça de Deus. Portanto, a questão não é se precisamos de graça para a salvação, mas que dependemos inteiramente da graça para desejar o bem. Depois da queda, você não quer Deus, e por vontade própria. Mas se Deus não vem com sua graça, você não tem capacidade de escolher o Senhor. É uma situação que Lutero fala assim: foi pelo mau uso do livre-arbítrio lá no Éden que o homem o destruiu e também a si mesmo. Porque assim como o homem que se mata deve naturalmente estar vivo quando se mata, mas depois de ter se matado cessa de viver e não pode restaurar-se à vida, assim, quando o homem pecou por sua própria vontade, o pecado tendo então sido vitorioso sobre ele, a liberdade da sua vontade foi perdida. E aí ele cita lá em um trecho de 2 Pedro 2,19. Pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. O versículo fala aí, ó. Prometem-lhes a liberdade quando eles mesmos são escravos da corrupção. Pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Caímos no Éden. Somos escravos do pecado. O ponto é simples, irmãos. O servo do pecado serve a seu mestre de boa vontade. Ele faz com prazer a vontade do seu mestre. O pecador ainda tem um tipo de liberdade, a capacidade de escolher o pecado que ele tem prazer em cometer. Por isso, dependemos inteiramente da graça para desejar o bem e sermos salvos. E aí eu faço
uma pergunta para vocês, irmãos. É graça ou somente a graça? Amém. Essa é a questão. O que Lutero e os reformadores nos ensinam é que Deus faz tudo por Ele mesmo, por sua força e a sua obra. Ou seja, somente um age, Deus. Só um atua, é Deus que faz tudo. E o outro é apenas o receptor. Nós só recebemos a graça de Deus, de forma totalmente imerecida. E aí, o outro ponto é que, naquela época, e até hoje a gente vê isso, a gente tem a questão da graça versus as obras, as virtudes. O homem ainda tenta dizer para Deus que ele pode fazer alguma coisa por si só, por sua própria força, por sua própria vontade, por seu próprio querer, para ajudar a Deus. Um dos principais pontos da controvérsia durante a Reforma era a relação entre graça e obras. Os reformadores enfatizam que a salvação é inteiramente pela graça e não pelas obras. Vamos ler Romanos 11:6? E se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Aí, de novo, você pode fazer alguma coisa? Porque se você fizer, deixa de ser graça. Se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Isso não significa que as boas obras sejam irrelevantes, que a gente não deve cuidar do próximo, que a gente não deve cuidar das viúvas, dos necessitados, que a gente não deve praticar boas obras. E elas não são irrelevantes, mas que elas são o resultado da salvação. Resultado da salvação, não a causa. Não foi porque você fez algo. Você fez porque você foi salvo. Amém? Para que o pecador passe da escravidão para a liberdade, Deus precisa exercer sua graça. A liberdade não provém da ação de alguém escravizado pelo pecado. O pecador não escolhe primeiro crer, para então experimentar a libertação. A fé que liberta é, ela mesma, um dom. É Deus quem prepara o coração para crer. A verdadeira interpretação daquele versículo de Romanos 9,16, que fala, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus que usa a sua misericórdia, é que toda obra pertence a Deus, que torna justa a vontade do homem, assim preparando-a e ajudando-a quando ela está preparada. Tá bom? A teologia medieval vai afirmar que Deus não nega a graça àqueles que se esforçam, ou seja, Deus não vai deixar de te dar graça se você fazer alguma coisa. É isso que eles acreditavam lá. Após a fé inicial, ou seja, quando você recebeu a fé, a graça era vista como uma virtude inerente, um energético espiritual. É por isso que a gente tem aquela reza, Ave Maria, cheia de graça. Quer dizer que a graça vinha de Deus? Não, quer dizer que a Maria tinha uma graça interior, um energético espiritual que podia conseguir favores de Deus. Como se a graça fosse uma energia. E hoje a gente pensa que a gente trabalha essa graça dentro de nós, que a gente cria essa força, e porque a gente tem uma vida bondosa e piedosa aos olhos dos nossos irmãos, a gente é cheio de graça. Aquela pessoa é cheia de graça, a graça do Senhor está nela, né? Olha o tanto de graça que ela tem. Irmãos, você não fez nada, você não tem força nenhuma. É Deus. Tá? A Reforma contestou tanto a ideia do esforço espiritual quanto a noção de Deus nos salvar por uma graça infusa, que está lá em Romanos 5,5. Ora, a esperança não se decepciona, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, que foi o quê? Conquistado? A gente buscou, a gente lutou para conseguir o Espírito Santo dentro do nosso interior, a gente fez alguma coisa. Como é que ele foi? Ele foi dado. Mas o mais maravilhoso, irmãos, é entender esse amor de Deus. Uma frase que Lutero cunhou num dos livros dele, né, um parágrafo, logo menos de um ano depois da Reforma Protestante, lá em 1518, ele vai falar assim, o amor de Deus não encontra, mas cria aquilo que lhe agrada. Em vez de buscar seu próprio bem, o amor de Deus flui adiante e concede o bem. Vou ler de novo. Em vez de buscar o seu próprio bem,
Ou seja, o nosso bem. O amor de Deus flui adiante e concede o bem. Portanto, os pecadores são atraentes porque são amados. E não são amados porque eles são bonitinhos, ou seja, são atraentes. Esse é o amor da cruz, nascido da cruz, que se volta não para onde encontra o bem que aprecia, mas para onde possa conceder bem a pessoa má e necessitada. É Deus que cria. A sua vontade de buscar a Deus é porque Ele não olhou para você e viu uma pessoa boazinha. Você era mal perante os olhos de Deus. Não tinha nada de bom. Mas Ele criou um coração de carne em você. Ele te transformou. E aí Ele te alcançou. E diferente de nós, porque nós amamos o que nos agrada. A gente ama aquela comida que alguém prepara, né? Quem nunca disse aquela frase? Eu amo a comida daquela pessoa. Aquela feijoada que a irmã Cleide faz. Eu amo aquela coxinha daquele lugar. Nós amamos um lugar bonito. Puxa, eu adoro aquele lugar, eu amo aquele lugar, me sinto confortável naquele lugar. Nós amamos uma pessoa atraente, mas Deus, porém, é diferente, irmãos. Ele não busca o atraente, Ele o cria. Ele não procura o amável, Ele o cria. O amor de Deus é singular. Ele não te buscou porque você era bonitinho aos olhos dele ou você era bonzinho. Ele criou essa bondade no seu interior. Ele viu que você era mau e carente da graça de Deus. E Ele te criou para a salvação. A graça de Deus opera no coração de tal modo que transforma a relutância anterior do pecado em boa vontade. A pessoa redimida escolhe Cristo porque deseja escolhê-lo. Ela agora anseia por Cristo porque Deus criou um novo espírito dentro dela. Deus torna a vontade justa ao remover a dureza do coração e converter a vontade oposta. Se Deus não fosse capaz de realizar tal obra, aquele versículo lá de Ezequiel 19 não poderia existir. Transforma um coração de pedra em um coração de carne. É por isso que Lutero descreve a graça de Deus não como Deus enxergando coisas boas em você, mas como Deus criando o que é bom, amável e atraente. Irmãos, esse é o amor da cruz. Esse é o amor da cruz. E aí, já correndo para o final, quais são as implicações dessa maravilhosa graça, da sola gratia na nossa vida? Efésios 2, do versículos 4 ao 10. Eu vou falar os 4 tópicos, né? Poder, vida, criado para boas obras. Que está lá no versículo 5. Estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça, vocês são salvos. E não só de poder entender as coisas de Deus, mas que nós fomos criados para boas obras. O versículo 10 vai falar isso, né? Pois somos feitura dele, criados em Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos, ou seja, para que praticássemos. Não é só que tivemos nossos pecados perdoados, mas agora é uma pessoa que anda de maneira diferente, que conduz a sua vida de maneira diferente. Não somos alcançados pela graça de Deus apenas para perdão, mas também para a pureza. Deixamos o entendimento de que Deus dava o primeiro passo na transformação e a gente produzia a graça em nós e fazia o resto. Não. Deus não só começa com graça, como Ele continua com graça. Nós continuamos sendo alvos da graça de Deus todos os dias da nossa vida, irmãos. E a gente não faz por onde. Ou seja, as boas obras são preparadas de antemão, como está lá no versículo 10, né? Quem é o operador dessa graça? Cristo e os seus méritos. Versículo 8 vai falar o quê? Porque pela graça vocês são salvos mediante a fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus. Os méritos dele é quem concede vida a você. Foi o que Deus fez, e não o que você fez. E isso também traz a riqueza, ou seja, a realeza de Cristo. Essa graça é rica e nos faz nos assentarmos em lugares celestiais. O versículo 7. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. E, não menos obstante, glória
que não vem de nós, mas de Deus. Versículos 8 e 9. Porque pela graça vocês são salvos mediante a fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Esse versículo não trata apenas de que a fé vem apenas de Deus. João Calvino, no seu comentário de Efésios, vai dizer que o que está escrito no versículo 8, ou seja, não vem de vós, é dom de Deus, não é que a fé, não é a fé, é a salvação. É a salvação que vem de Deus. O que é produzido em Deus e não em você é a salvação. A fé, na verdade, não é alguma coisa que você faz, mas o reconhecimento de que você não tem nada a fazer. Entender e aceitar a doutrina da sola gratia tem profundas implicações para a nossa vida cristã. Primeiro, humildade, irmãos. Reconhecemos que não temos nada do que nos gloriar diante de Deus. Depois, gratidão. Somos levados a uma profunda gratidão pelo amor imerecido de Deus. Isso também nos dá segurança. Nossa salvação não depende de nosso desempenho, mas da fidelidade de Deus por nós. E liberdade. Somos libertos do fardo de tentar ganhar o favor de Deus. O último ponto, verdades da graça. A graça é proporcional ao pecado. Romanos 5:20 vai falar o quê? Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Se a gente não aprender a profundidade do nosso pecado, a gente vai apreciar pouco a graça de Deus. É que nem o exemplo de Maria, que quebrou um vaso de alabastro nos pés do Senhor. E o que é que os homens ao redor falavam assim? Um perfume caro? Ou então, aquele que perdoou, né, a parábola das dívidas, que o Senhor Jesus pergunta, se alguém deve muito e a quem deve pouco, e o Senhor perdoa a dívida dos dois, quem teve mais perdão? O que tinha a maior dívida ou o que tinha a menor dívida? Irmãos, depende. É a graça do Senhor. E aquele que deu tudo o que ele tem, o vaso de alabastro, a pequena oferta da viúva, por exemplo, deu tudo o que tinha. E entendeu que o Senhor era merecedor de toda essa adoração e dessa graça. Amém? Fé reconhece a graciosidade da graça. Fé não é a nossa parte. É como estender os braços para receber um presente. A fé vem de Deus. E se você estende, alguém vai te dar um presente que você tanto queria e tudo mais. Você estende os braços para receber aquele presente. O fato de estender os teus braços merece algum louvor? Ninguém vai te louvar porque você estendeu os braços para receber um presente. Na verdade, estender os braços é a expressão de que você não tinha nada e tem que receber dos outros. Isso é fé. Eu não tenho nada. Eu recebo tudo do meu Senhor. Graça não só acolhe, mas transforma. Nós não podemos tornar a graça barata. A graça não só recebe a gente, mas ela exige que sejamos transformados à imagem do seu Filho. E aí, quem são as pessoas entre nós que precisam da graça? Quem se detém em regras e planos para a solução de problemas, ou seja, o legalista. Vou resolver um problema, já começa a fazer a listinha das coisas, né? Vai atrás de colocar lá. A gente está sempre dando um jeito. A gente está sempre pronto para fazer dar certo alguma coisa, né? A gente até fala assim, não, irmão, a gente crê em Deus, a gente até orou no final da nossa conversa. Tem graça nisso, você orou. Mas não é somente a graça. Você não confiou totalmente no Senhor. Porque você crê que o Senhor pode fazer alguma coisa, mas você tem que dar o seu jeitinho no final, né? Então, você precisa de mais graça. Aliás, você precisa crer somente na graça. E o outro perfil de pessoas que precisa da graça é quem não demonstra crescimento em meio aos problemas. Isso é libertinagem. Libertinagem não é só aquelas coisas que a gente fala, ele é libertino, ele está fazendo... como é que eu posso explicar? Que a gente usa. Pecados graves aos nossos olhos. Oi? Grosseiros e tudo mais. Quando os problemas vêm, a pessoa se abate, porque não usa esse período de tribulação para crescer, para desenvolver, mas continua lamentando. Ai, meu Deus, aconteceu um problema. Oh, Deus, estou passando por isso de novo. Mais uma vez eu estou passando por isso. Isso também é libertinagem, irmãos.
Não só pecado grosseiro, tá? Essa pessoa não precisa só da graça, ela precisa de toda a graça. Porque a graça não só acolhe, ela transforma. A graça não dá só o confortinho que você quer, o cobertorzinho quando você está com frio. Ela te dá anticorpos, ela te dá resistência. Você se torna resistente às tribulações. Você olha para o que você está passando, você sofre, pode sofrer. Você pode lamentar um pouquinho, mas você fala assim, mas o Senhor está comigo, eu vou passar por isso. E você aprende uma lição do Senhor quando você passa por essas tribulações. Se você ainda não entendeu isso, você ainda vive debaixo da libertinagem. Se você é uma pessoa que só lamenta de tudo o que acontece na sua vida. Hã? É o sétimo solo? Você só vive lamentando, você também vive debaixo da libertinagem. Se você é que nem a galinha da Angola que fica falando, tô fraco o tempo todo. A graça, você não está permitindo que a graça te transforme. Não está permitindo que a graça toque no seu interior. Você não está permitindo que toda a graça te alcance. Porque você quer só reclamar, só lamentar. Conclusão, a doutrina da sola gratia nos lembra que nossa salvação é um dom imerecido de Deus. Não podemos ganhá-la, merecê-la ou conquistá-la. Ela é concedida livremente pelo amor de Deus, manifestado em Cristo Jesus. Embora esse conceito pareça simples, infelizmente tem sido mal compreendido e aplicado na vida de muitos cristãos. Para aqueles que compreendem e vivem a graça, essa verdade torna-se libertadora, irmãos. A percepção de que não podemos compensar a nossa salvação com nossos esforços traz alívio, pois sabemos que a graça de Jesus é suficiente para nos salvar eternamente. Assim podemos afirmar com certeza que somos salvos unicamente pela graça de Jesus Cristo. Quando compreendemos a profundidade da graça que nos alcançou, esse benefício eterno que recebemos, nosso coração é transformado e toda a nossa relação com Deus ganha novo significado. Uma compreensão correta de quem somos deve promover em nós mais gratidão e submissão. Afinal, se o Senhor decidiu nos salvar e nos livrar da morte eterna, foi por graça, simplesmente graça, irmãos. Que possamos viver cada dia maravilhados. Que a gente possa viver, irmãos, maravilhados pela graça de Deus, respondendo com gratidão, amor e obediência. Que a verdade dessa sola gratia transforme não apenas o nosso ensino, a nossa teologia, mas nossa vida todos os dias, nos tornando embaixadores da graça de Deus neste mundo necessitado. Que o Senhor, o nosso bom Deus, o Deus de toda a graça, nos abençoe e guarde, irmãos. Amém.